começar mais um episódio aqui do VisionCast. E olha quem tá aqui com a gente hoje, doutora Paula Pérez. Meu nome é Amanda.com e vou conduzir hoje agora, trazer um pouco dessa perspectiva da doutora Paula, né? Qual foi a trajetória dela, o que ela faz hoje, qual que é o impacto que ela tá gerando aqui na vida desses médicos. E tem muita coisa boa. Então vamos lá. Primeiro, comece apresentando, de onde que você vem, o que que você faz. Amanda, eu sou médica, já formada há quase 14 anos e tem 5 anos que eu fiz uma virada assim na minha carreira como médico. Eu acho que a maioria dos médicos, né, pode passar a vida inteira depois que se especializa trabalhando na especialidade deles. E há 5 anos eu comecei a empreender na medicina. Então, eu tenho 2 especialidades médicas, eu fiz ultrassonografia geral, eu fiz medicina do tráfego, tenho 2 RQEs. Há 5 anos atrás eu estava trabalhando muito na minha especialidade. Eu trabalhava como médica ultrassonografista de segunda a sábado, atendia assim quase 200 pacientes por dia, trabalhando no SUS. Então, assim, entrei realmente num burnout extremo assim na minha profissão, do jeito que eu estava atuando. E aí a virada de chave para empreender foi na pandemia, que eu abri minha primeira empresa de medicina diagnóstica. Então eu passei a prestar serviço de ultrassom, de coleta de exames laboratoriais em outra clínica. Então eu fui assim, sair de uma hora para outra da realidade do médico que trabalha, ganha o dinheiro dele no final do dia por produção, por plantão, e passei a empreender. Então, fiz minha primeira empresa de medicina diagnóstica, depois eu comecei a abrir clínicas em São Paulo. Aqui em São Paulo eu abri clínicas médicas e aos poucos eu fui deixando de atuar como médica porque eu vi a necessidade de ficar na gestão das clínicas, de ficar olhando todos os processos, formação de equipe e de estar no marketing para estar gerando pacientes para essas clínicas, né? Olha só, que bacana. E como que foi essa transição do SUS, né, do burnoutinho lá, para abrir essa clínica, esse primeiro projeto? O que você sentiu? Qual que foi a virada ali que falou assim, nossa, agora eu vou ter que empreender e fazer um negócio meu? Qual que era o sentimento? Bom, a virada de chave foi essa. Eu percebi que atuando como médica, eu estaria sempre dependendo da força do meu braço, né, para estar gerando receita para mim. Estava sem qualidade de vida, trabalhava, ganhava muito bem. Na época, na minha especialidade, eu ganhava mais de 100 mil reais como médica trabalhando, que hoje é difícil, né, em muitas profissões. Mas eu vi realmente a necessidade de construir algo que não dependesse de eu estar lá fisicamente, todos os dias atuando. Então, assim, essa vontade de empreender foi muito para isso. E aí, quando eu fiz a minha empresa de medicina diagnóstica, eu atuava em outras clínicas e eu não tinha que me preocupar com a demanda de captação de pacientes, porque eu atendia os pacientes que estavam nessas clínicas. Então, assim, uma grande virada de chave também que eu tive que aprender, que eu tive que me reinventar, foi quando eu abri minha primeira clínica médica, que foi em Moema, aqui em São Paulo. Então era uma clínica que tinha várias especialidades, tinha nutrologia, endocrinologia, ginecologia. Eu estava lá também como médica, ultrassonografista, tinha, né, realizava os exames dos pacientes. E aí foi a primeira vez que eu falei assim, como é que eu faço para o paciente entrar na minha clínica? Porque eu sempre tinha a demanda pronta onde eu trabalhava. Então foi quando eu vi, né, que realmente a gente precisa usar o marketing, precisa usar essa ferramenta aí de captação de pacientes quando você tem uma clínica com várias especialidades. Então eu tinha que gerar essa demanda para os médicos todos os dias de ter pacientes para eles atenderem. Então tive que aprender. E que bacana, né? Porque na verdade o médico que ele tá naquela zona de conforto, ele começa a fazer uma parceria, ele faz o bendito do cartãozinho e sai deixando nos lugares. E isso é uma coisa de 5, 10 anos atrás, né? O marketing mudou, né? A captação de pacientes mudou muito. Exato. E você tem uma mentoria onde você ensina o médico a se posicionar, a captar pacientes. Então eu queria que você explicasse um pouquinho melhor por que você criou essa mentoria, onde que foi que você olhou e falou assim, eu preciso ajudar outros médicos. Porque além de empresária, você foi lá, teve o seu sucesso no ramo empresarial e falou assim, agora eu vou compartilhar conhecimento.
Exato. Então, assim, o médico hoje, né? O médico que está no consultório dele, sozinho. Não vamos falar do médico que está numa clínica, que essa clínica provavelmente vai gerar demanda para ele. O médico hoje, ele se forma, ele faz uma especialidade, ele está dando plantão e aí ele sonha em abrir o consultório dele para atender pacientes particulares, né? O médico pode ter convênio, né? Porque o convênio gera uma demanda de pacientes para ele, mas o sonho dele é ter paciente particular. E aí ele fica perdido, né? Na hora que ele abre o primeiro consultório, ele fala assim, como é que eu vou captar esses pacientes? Então, como você falou, antigamente funcionava, né? O boca a boca muito, você depender só de indicação, você abrir um consultório, você ser especialista na sua cidade, você virar referência. Mas hoje tem muitos médicos, tem muitas especialidades. Os pacientes têm muitas opções para escolher um médico. Então, o que vai fazer ele escolher você especificamente, né? E aí o médico hoje, para ter essa demanda de paciente particular, ele sabe que ele tem que se posicionar nas redes sociais, né? E é aquela dor, né, que você conhece, que você tá trabalhando com isso, que o médico daí fica com aquilo. Bom, eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que gravar, eu tenho que virar um infoprodutor, eu tenho que tal, não sei o quê. Mas será que isso realmente vai trazer paciente que se conecte com ele, que vai pagar o valor que ele acredita que ele merece receber pelo trabalho dele, né? Então, assim, não tem dúvidas. Hoje o médico ele tem que ter uma presença digital, ele tem que ocupar um espaço muito específico na mente do paciente para que o paciente faça essa escolha de passar com ele, de ter ele como médico. E não tem como, precisa se posicionar, precisa ser diferente, né? E o que você acredita que eu o médico... não falei da minha mentoria, desculpa. Bom, hoje eu atuo bastante com o médico na minha mentoria, é o seguinte, essa questão dele saber o valor que ele tem, de fato. Porque o marketing é uma ferramenta, é um instrumento necessário para que ele traga o paciente certo para o consultório dele. Mas aí ele precisa também entender tudo, né? É um 360, não é só captar o paciente certo. Ele tem que encantar esse paciente, ele tem que fidelizar, ele tem que fazer uma experiência, uma transformação de vida realmente naquele paciente para que ele fidelize aquele paciente. Porque não adianta viver de captação de lead, investir tráfego pago, vir lead desqualificado, que só passa em uma consulta. E se o médico não faz a parte dele de fidelizar aquele paciente no consultório, ele vai estar todos os meses dependendo de ter pacientes novos, captação de pacientes novos. Então, assim, eu ajudo muito o médico a entender isso hoje. O marketing, o posicionamento é um instrumento para ele atender o paciente que ele quer atender, o paciente certo. Mas aí tem todo um trabalho depois que esse paciente chega no consultório de fidelização, de jornada, de transformação para que aquele paciente fidelize e fique com ele bastante tempo. Então, eu ajudo o médico também em todas essas questões assim de como fidelizar, como ter uma experiência de clínica, como gerir a clínica dele, porque nada dá certo se a clínica, se o consultório não tem gestão, não tem cultura, não tem formação de equipe. Então, toda essa jornada aí 360. E nessa mentoria, você ajuda eles a formar protocolos para que eles possam vender não só consultas? Exato. Eu tenho hoje uma mentoria que é muito específica para quem trabalha na área de injetáveis. Então, terapias injetáveis, né? Nutrologia, medicina integrativa, endocrinologia. Mas eu acredito que essas terapias, esses protocolos injetáveis, hoje tem muito protocolo de emagrecimento, qualquer especialidade médica poderia trabalhar com isso. Por exemplo, se você passasse hoje na sua ginecologista, que você vai lá fazer a tua consulta de rotina, tudo, né? Imagina que ela saiba manejar emagrecimento, que ela saiba trabalhar com reposição de vitaminas. Você não ia ter a necessidade de procurar um outro especialista para fazer esse tratamento. Ela poderia fornecer para você esse tipo de cuidado, esse tipo de tratamento. E aí, com isso, ela fideliza mais você. Porque em vez de você passar com ela uma vez só para fazer a sua rotina ginecológica de exame de ultrassom, de papa, você poderia
poderia estar com ela 2 meses fazendo reposição de vitamina, fazendo protocolos que vão melhorar a pele, cabelo, unha. Então, assim, você é um meio, as terapias injetáveis, esses protocolos de acompanhamento, um meio de você oferecer todo o cuidado para o seu paciente e manter ele com você mais tempo. Fideliza muito mais os pacientes. É bem bacana porque isso muda a mentalidade do médico, né? O médico que ele entra ali escolhendo a especialidade e na cabeça dele ele é refém daquela especialidade ali pelo resto da vida, né? Exato. E a medicina mudou, né? A medicina mudou e sabe que é engraçado, Amanda? A medicina, a gente viveu uma época que a medicina foi da ultra especialidade, do ultra nicho. Então, assim, o médico atendeu um paciente, ele cuida da dor do pé do dedão direito. E aí ele foca naquilo e só cuida daquilo. Só que hoje, o novo movimento é o médico voltar a ser um médico de antigamente, de tratar o paciente como um todo. Então, o paciente hoje busca isso, ele não quer ter que passar em várias especialidades médicas para resolver uma dor dele, para resolver um problema, porque ele tem várias dores. Então, imagina cada coisa específica, ele tem que procurar um médico diferente. Agora, imagina ele hoje ir para um médico que tem mais essa cabeça generalista daqueles médicos de antigamente e tratar você como um todo e te fidelizar. Então hoje o diferencial é o paciente encontrar um médico que ele fale assim, eu achei o meu médico, essa doutora é a minha médica, ela resolve tudo que eu preciso, eu não preciso ficar correndo atrás de outras especialidades, a doutora tal cuida de mim como um todo. Então esse é o novo movimento, esse vai ser, é o luxo, é o que vai fazer você fidelizar pacientes, você ter esse olhar para o paciente como um todo. Bem bacana, né? E entender que esse é um novo mercado. E qual que é o conselho que você dá para esse médico que está fazendo essa transição ali do plantão para o consultório, mas que ele ainda não entende nada de marketing, ele não entende nada de consultório, ele só tá muito cansado, ele tá dando ali 22 plantões por mês, já não vê a esposa, já não vê o namorado, nem os filhos. Qual que é o conselho, o primeiro conselho que você dá assim, para esse médico? Bom, ele precisa se valorizar. Ele precisa entender que quando ele está cuidando de um paciente, atendendo o paciente dele em 1 hora, 1h30, ele não está oferecendo uma consulta de 1h30. Ele está entregando anos de formação que ele teve. Ele se especializou muito, ele se preparou para estar aquilo. E ele está entregando o cuidado dele, a visão dele sobre o manejo daquela doença. Então eu falo muito isso, né, pro médico. Ele precisa fazer com que o paciente entenda que ele não está pagando uma injeção, um protocolo, ele não está pagando uma consulta. Ele está acessando a mente daquele médico, ele está acessando todo aquele conhecimento, todo aquele cuidado que só aquele médico pode dar para ele. Então existem muitos médicos endocrinologistas, mas só a doutora Renata, sei lá quem, vai ter aquele olhar sobre aquela doença, né, específica do paciente. Então ele tem que ter essa autenticidade, tem que ser muito autêntico e saber entregar isso pro paciente dele, essa experiência, essa visão que só ele carrega. E aí isso vai também nas redes sociais, né? O médico hoje, para se destacar nas redes sociais, tem, né, vários caminhos de crescer perfil, viralizar. Mas o que vai fidelizar o paciente é o paciente entender o que ele carrega de diferente dos outros médicos, das outras especialidades. E aí vai muito em se conectar, né? Você precisa gerar conexão, né? Mas é muito difícil realmente essa transição do plantão, que você atende muitos pacientes, você não se conecta com nenhum paciente, para você estar no seu consultório e você saber mostrar isso. Fora toda a dificuldade de, como eu falei, de gestão de clínica, de treinar a secretária que vai atender o paciente, porque às vezes, coitado do médico, né, ele faz um excelente trabalho nas redes sociais, ele faz um excelente trabalho de marketing, capta muitos pacientes, muitos leads interessados no trabalho dele, mas às vezes cai na mão de uma secretária que está atendendo de qualquer jeito, que não tá nem aí se marca consulta e se não marca, e o médico perde. Aí fica assim, nossa, minha agenda tá vazia, ninguém marca.
Então ele, né, não soube treinar aquela pessoa que está fazendo o atendimento. Ele não soube então, gastar tem um erro tempo. naquele funil, né? Tem um erro. Tem um erro ali, o erro às vezes é uma pessoa, não é nem um pessoa. processo ali que é, vamos falar assim, estruturado. E eu vejo que muitos médicos têm a dificuldade de vender. Quando você fala em dinheiro, ele tem dificuldade de falar assim, minha consulta é tanto. Ele fala assim, fala com a minha secretária. Exatamente. Né? E o que você vê aí que o médico precisa, de fato, vencer na carreira dele para começar a falar sobre dinheiro? É ele que tem que falar ou é a secretária? O primeiro posicionamento vem dele ou da estrutura da clínica? O que você aconselha aí para fazer isso rodar de fato e o médico vender mesmo sem ser ele ali a secretária? Eu falo muito sobre isso. Eu fiz um vídeo até recentemente aí que deu polêmica, que eu fiz essa pergunta assim. Qual é o melhor local para ter venda dentro da sua clínica, né? No seu consultório? Na recepção, junto com uma pessoa lá que vai passar a maquininha do cartão. Dentro de uma salinha de concierge, que é uma pessoa, né? Você já tira o paciente daquele ambiente de recepção, leva ele para uma salinha de concierge, que tem uma pessoa que vai passar os valores, os protocolos, ou dentro de sala, no consultório, o médico passar os valores. Qual que você acha que é melhor? Nossa, agora olha, qualquer coisa que eu falar, eu tenho certeza que o seu é melhor. Eu acredito que com concierge. Com o concierge. É. O concierge é a segunda melhor opção. Com certeza, pagamento na recepção é a pior opção. Então, por exemplo, você passa numa dermatologista, ela vai fazer a avaliação, vai passar que você precisa fazer XYZ. Ela vai lá, fala, olha, vai ali na recepção, tal, para fazer o pagamento. A recepção é um local que, né, é público, tem outras pessoas passando ali. A pessoa que está na recepção, ela tem que ser uma recepcionista, ela não é uma vendedora. Então, se o paciente chega lá e desiste, tá muito caro, ela não vai fazer negociação, ela não vai saber fazer isso. Ela já então, tá saindo já da clínica, na né? maioria das vezes, quando funciona assim, o paciente fala no consultório pro médico, legal, doutor, vou fechar. Chega na recepção, a secretária fala o preço que ele não escutou no consultório, então ele tá ouvindo pela primeira vez aquele valor, ele fala, tá, eu vou pensar. Na próxima eu venho e eu faço. Vai embora. Concierge é melhor, porque daí você leva o paciente para um ambiente mais privativo. A concierge, ela tem que ser uma pessoa já com experiência de comercial, tem que ser uma pessoa que goste de venda, tem que ser uma pessoa comissionada, que queira ganhar comissão em cima daquela venda, tal. Então, já vai ter um cuidado melhor com o paciente, vai negociar. Se o paciente não fecha no dia, ela tem que entrar em contato, ela tem que tentar outras vezes. Então, já é uma opção melhor. Mas dentro de sala do consultório é a melhor opção de todas. E isso é muito polêmico, como você falou, porque o médico tem uma trava enorme de falar de dinheiro, de falar de valor para o paciente. Então, na cabeça dele, ele está quebrando a relação com o paciente se ele chega uma hora da consulta e começa a falar sobre valores. E isso, gente, isso é errado, a gente tem que quebrar essa crença, entendeu? Então, assim, quando a gente passa para o paciente valores, a gente está passando o valor do nosso trabalho. A gente não pode ter medo disso, né? E quando o paciente dentro de sala, o médico explica, passa para ele, custa tanto, 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 ele tem que ser o vendedor, e se o paciente tem alguma objeção, ele tem que quebrar essa objeção. Porque ele é a melhor pessoa para quebrar a objeção. Ninguém melhor do que um médico para poder explicar para o paciente, olha, você precisa fazer tal e tal e tal protocolo, porque a gente vai ter um resultado X. Eu garanto que você vai ter o resultado que você quer, com a dor que você quer, se a gente passar por esses processos. Então, ele que vai saber explicar. Acontece muito isso, por exemplo, na minha clínica, né, que a gente trabalha com nutrologia, com protocolos injetáveis. Às vezes, daí, quando o médico passa o valor, o paciente fala assim, não, doutor, então eu quero fazer só isso.
Aí o médico fala, só isso você não vai fazer, porque senão você não vai ter o resultado que eu quero que você tenha. Então é melhor você não fazer nada. E o médico não se posiciona e fala assim, então tá bom, porque ele na cabeça dele é melhor eu fazer pelo menos um do que não fazer nenhum. Então, mas aí você não tá passando o seu valor. Aí o paciente, quando o médico tem esse tipo de postura, ele na cabeça dele, ele fala assim, então eu acho que eu vou para outra clínica, para outro médico que cobra mais barato. E quando o médico se posiciona e fala assim, olha, eu prefiro que então, se você hoje não está preparado para fazer esse protocolo, para fazer esse investimento, eu prefiro que você não comece, porque eu vou prejudicar o seu resultado. E esse é o meu trabalho, eu quero que você tenha resultado, então eu não vou fazer menos, porque você não vai ter o resultado que eu quero que você tenha. E aí você não compromete a sua relação com o paciente. Exato. E ainda faz o que você estava dizendo, você fideliza o paciente, né? Porque ele vai voltar porque você foi sincero com ele. Exato. Isso me lembrou, eu falei do concierge, eu lembrei de uma amiga minha, que ela é médica da psiquiatria integrativa também. E ela foi consultar com uma psiquiatra. E aí ela disse que ela conversou com ela, ela já sabia que as vitaminas delas estavam baixas e ela nem sequer vendeu, ela pegou na mão dela, a própria psiquiatra pegou na mão dela, conduziu ela para a sala dos injetáveis e só depois que ela foi lá para acertar e tudo mais. Então o que ela fez? Ela vendeu, ela disse, é isso que você precisa. Exatamente. E já conduziu ela para fazer a aplicação. Exatamente. Né? Então a postura, né? O médico tem que ter muita certeza daquilo que ele está propondo para o paciente. Quando ele tem total certeza do que ele está fazendo é o melhor para o paciente, no final da história, quem está ganhando é o paciente, não é o médico. Né? Eu oriento isso muito a gente, né, nessa mentoria que eu tenho. Os médicos trabalham com protocolos de 20, 30, 40 mil reais. E aí, na hora que você apresenta isso para o seu paciente, você tem que ter muita segurança, né, do que você está fazendo, que você sabe que aquilo vai dar resultado. E aí tem uma coisa que eu ensino muito o médico, né, de falar assim com o paciente quando ele se assusta muito, fala assim, olha, eu vou ser muito sincero para você, hoje você me pagar 20, 30, 40 mil reais não muda a minha vida, mas a sua muda. Você que vai me pagar 20, 30, 40 mil reais, você pode ter certeza que a sua vida vai ser transformada. Olha só. Então, assim, no final da história, quem tá ganhando é o paciente. E o médico tem que ter essa percepção, entendeu? Vamos falar sobre polêmica? Vamos. Eu gosto muito desse tema, né? Que é a incoerência que alguns médicos têm. Não adianta ele aprender a vender protocolos de 30, 40 mil, né? Ele ser o cara das vendas dentro do consultório, sendo que a transição ali do paciente até chegar dentro da sala dele é simplesmente uma máquina da Nespresso. É a única experiência que ele está entregando, e aí ele tenta vender o protocolo de 40 mil e não consegue. Exatamente. Essa jornada do paciente, essa construção, desde a roupa do médico que ele está usando, a postura, o que ele fala, eu acho que isso aqui vai fazer bem para você. Como que você olha para essa jornada dentro da sua mentoria, dentro de tudo que você aprendeu e diz, isso aqui é indispensável dentro do consultório? Hoje, o básico bem feito de forma extraordinária é o que funciona sempre, é o feijão com arroz bem feito. Então, quando o paciente entra em contato pela primeira vez com a sua clínica, com o seu consultório, ele tem que ser respondido rapidamente. Ele tem que ter informações claras de agendamento de consulta, ele tem que receber notificações antes de chegar na consulta, aquele cuidado para o paciente não perder a consulta. Ele tem que chegar na sua clínica, o ambiente tem que ser limpo, tem que ser agradável, tem que ter música, a pessoa que recepciona ele tem que ser uma pessoa simpática, sorridente. Então, assim, pequenas coisas assim na jornada que fazem a diferença. Em sala, gente, é isso. O médico hoje, para trabalhar dessa forma, no high ticket, como ele quer trabalhar, se ele não se interessa genuinamente pela pessoa que está do outro lado, se ele não está realmente demonstrando que ele está interessado em resolver aquela dor, ele não vai ganhar aquele paciente. Porque tem muito médico, né, que a consulta é como se fosse uma sala de aula, né? Ele acha que ele tem que mostrar conhecimento, vomitar aquele monte de informação, sendo que às vezes ele nem se conecta com a dor real do paciente. O que ele de fato quer mudar hoje, sabe?
Então, escuta ativa, empática, isso tudo faz muita diferença. E quando tem protocolos, esse paciente ele tem que ser acompanhado com uma equipe multidisciplinar. Então essa também que é a grande virada de chave, você trabalhar com equipe multidisciplinar. Porque o médico, ele não vai ter tempo de ficar realmente toda hora respondendo o paciente. Apesar de que hoje, né, quando você trabalha o high ticket, é isso. O paciente tem que ter acesso ao médico, tem que ter acesso ao telefone pessoal do médico, tem que tal. O que eu faço nas minhas clínicas? O médico, ele tem um grupo de WhatsApp com os pacientes, que tem a concierge, que tem a enfermeira que faz os protocolos. Então, a todo momento, esse paciente é assistido. Então, ele pode mandar mensagem, todo mundo manda, depois da consulta, receber uma mensagem. Quando faz algum procedimento, alguma aplicação, receber uma mensagem da equipe. Então, todo esse acolhimento. Então, a jornada passa muito mais por isso, da pessoa se sentir abraçada, se sentir cuidada. E como você falou, a vestimenta do médico é um sinal de respeito àquele paciente. Né? Você tá bem vestido, você tá animado, você tá com alto astral. Isso tudo é um sinal de carinho, né? Sem jaleco. Sem jaleco, né? Sem jaleco. High ticket não usa jaleco mais. Sem jaleco, não, mas pode usar jaleco. Depende do jaleco, né? Depende. Aquele da universidade, não, que alguns gente, médicos ainda tem. O que a gente faz com esse médico? Exatamente. Eu conversei com uma médica da minha mentoria essa semana. Essa semana mesmo a gente estava conversando sobre isso e ela me ligou de vídeo do consultório que ela estava atendendo. Então era um consultório de coworking, tá? Que atrás dela tinha uma estante com várias fotografias assim de todos os médicos que atendem naquele consultório. Então cada um resolveu levar uma foto de família e colocar na estante. A clínica era muito movimentada, um consultório assim. Eu falei para ela, assim, quando você for atender nesse consultório, você não quer vender high ticket, você não quer vender protocolo, você vai chegar aí, o dia que você for usar esse consultório, você vai levar uma outra decoração, você vai tirar esse tanto de foto, você vai levar uma decoração bonita, você vai levar uma moringa de água bonita, deixar um copo diferente para o paciente beber uma água num copo legal, você vai oferecer um café para o paciente quando ele entra no seu consultório, você vai realizar todo o processo de venda dentro do seu consultório, você chama a concierge. Essa é uma coisa importante que a gente falou do médico vender em sala, ele não precisa passar a maquininha de cartão, tá, gente? Ele explica para o paciente, passa os valores, na hora da negociação ele chama a pessoa para fazer o fechamento, para passar cartão, para falar sobre forma de pagamento. Ele chama uma pessoa junto com ele para fazer esse fechamento. Aí eu falei, você traz essa pessoa dentro desse consultório para a pessoa não ter que ir para aquela recepção cheia de gente fazer o atendimento. Então eu falei para ela, assim, eu te garanto que se você fizer essas mudanças, em 30 dias você está fechando o dobro de protocolos que você está fechando hoje. Olha só, ou seja, né? O médico que quer vender high ticket e ainda não chegou lá, ele não pode ter preguiça. Exatamente. Leva a decoração, né? Reestrutura a sala, atende, principalmente que hoje esse modelo do médico que está saindo do plantão para o consultório, é normal que ele divida a sala com 3, 4 médicos, né? Você ainda não tem essa quantidade de pacientes. E é uma coisa muito boa, porque eu conheço alguns que fazem isso e com certeza já vai ajudar. E isso e muito mais tem dentro da mentoria, né? Gente, né? Eu tenho muito esse foco, como eu falei, dessa visão, assim, né? Eu acho que pela minha experiência, né, de ter atuado em plantão, ter sido médica raiz, ter trabalhado muito, ter aberto clínica, ter visto toda essa jornada. Gente, o lead é muito caro para a medicina, é cada vez mais caro você captar pacientes por marketing. Então é aquilo que a gente estava conversando, né, Amanda? Se o médico não fideliza o paciente, ele vai ter que todo mês ficar correndo atrás, aí vai ficar brigando com o marketing, ficar brigando com o marketing, falando não tá vindo paciente, desesperado, tem conta para pagar, preciso gerar mais demanda aí. Fideliza seus pacientes, né? Fideliza eles de uma forma, monte
protocolos para que aquele paciente não passe só numa consulta, mas fique com você durante uma jornada e pedir indicações. Aprender a fazer isso. Mas eu sei que vocês querem continuar escutando a doutora Paula, mas agora, gente, isso aqui é uma experiência que só o Vision proporciona, viu? Se você quiser continuar essa conversa com a doutora Paula Pérez, você vai lá, entra no Instagram dela e chama ela pra mentoria, tá? Porque isso aqui é uma coisa que é única do Vision, né, doutora? Muito legal. Isso aqui é só do Vision. E obrigada, tá, por participar comigo, compartilhar comigo um pouco da sua experiência, né? Tenho certeza que a gente vai impactar muitos médicos aí. Obrigada, querida.